Então, como a gente já te contou no começo deste Estúdio CBN, o nosso assunto hoje é suicídio, vinculado ao Setembro Amarelo. Aliás, o nosso assunto é a prevenção ao suicídio, a partir de um documentário que logo mais estará disponível para você, chamado Laços e Nós, tecendo histórias do luto por suicídio. E para falar sobre esse assunto tão delicado quanto importante, nós trouxemos a psicóloga, fundadora do Instituto Vita Alegre de Prevenção e Pós-Venção do Suicídio, Karen Scavacini. Oi, Karen, bem-vinda. Oi, Tatiana, boa tarde, Fernando. Uma honra estar aqui com vocês. A gente sempre se sente mais seguro para falar desse assunto quando você está aqui, viu, Karen? É verdade, é verdade. A gente está também com a voluntária do Centro de Valorização da Vida, Patrícia Fanteza. Ei, Patrícia, bem-vinda. Olá, muito obrigada. Boa tarde, Tatiane. Obrigada, Fernando, e a todos também, Karen, a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho. E também recebemos a Terezinha e o Joseval, a Terezinha Máximo e o Joseval Máximo, corretores de seguro, pais enlutados da Marina, criadores do Nomoblides. Não sei nem falar esse nome, eu vou pedir ajuda para vocês. É um grupo de apoio para enlutados por suicídio. Que tal a pronúncia, Terezinha? Joseval, bem-vindos. Tem que abrir o microfone. É um clássico. Tá Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, o nome, sinceramente, eu nem sei pronunciar. Eu só sei que é catalão, porque minha filha deixou no WhatsApp dela essa frase, e quer dizer, não me esqueça. Isso é uma frase, Nomoblides. A gente aqui, boa tarde a todos, né? Oi, a gente Joseval. costuma falar Nomoblides. 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 Muito bem. Se alguém dominar o catalão, pode nos ajudar. Mas Por favor. Vocês falaram que tem um significado importante essa palavra ou essa frase. Quer contar, Terezinha? Já vou começar assim. Então, é uma frase que a minha filha deixou no WhatsApp dela, no status, né? Se o plau não moblides, que é a frase completa, quer dizer, por favor, não me esqueça. Então, nós resumimos, colocamos só o não me esqueça, né, do não moblides. E depois disso, nós montamos o blog para falar sobre o luto. E depois, um tempo depois, nós fizemos o grupo de apoio. Eu apresentei vocês como pais enlutados da Marina. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre ela. Então, a Marina era nossa filha caçula. Ela tinha 19 anos na época. E era uma menina muito alegre, comunicativa, muito inteligente, amorosa. Eu vou falar só coisas boas, né? Porque ela era Estudante de filosofia. Maravilhosa. Tocava guitarra? Botava guitarra, gostava de violão, de todo tipo de música. Gostava de ler muito. E aprender línguas. Uhum. Joseval não aprendeu a guitarra ainda? Não, eu sou baterista. Ah, tá. É verdade. Tá no documentário. Bom, Você eu queria tentou tocar então... uma guitarra, lá eu lembrei. Eu lembrei também. Karen, queria que você falasse um pouco então sobre o documentário Laços e Nós, tecendo histórias do luto por suicídio. O Fernando e eu assistimos ao filme hoje pela manhã. A Terezinha e o Joseval estão nesse documentário. Queria que você contasse só da onde veio essa ideia de fazer esse documentário e quando é que ele vai ser colocado no mundo. Bom, a gente já estava com a ideia de fazer o documentário há algum tempo, então gestando aí essa ideia, e aí colocamos na prática, né? Então chamamos algumas pessoas que nós conhecíamos, como a Terezinha e o Joseval, pessoas muito queridas e muito engajadas aí na área, para contar as histórias, né? Porque eu acho que as histórias têm um poder enorme, né? Muito mais do que a gente vinha aqui disparar um monte de números. E as pessoas precisam começar a ver aqueles que ficaram de uma outra forma, porque ainda tem muito julgamento para a família e um receio muito grande de tocar no assunto. Então, se a gente tem um tabu ainda dentro do suicídio, são aqueles que ficaram, né? E o documentário vem contar essas histórias, vem falar das experiências,
do que ajudou, do que não ajudou, e até do papel da internet nesse processo, né? Então, claro, tem algumas pitadas aí dentro do documentário, algumas explicações mais técnicas, mas também para poder situar um pouco a pessoa que está assistindo o documentário, e ele vai lançar no dia 18, no sábado, né? E a gente vai colocar ele no YouTube, vai estar aberto para todo mundo que quiser assistir. E é isso, assim, a ideia veio da gente poder contar essas histórias e diminuir esse preconceito e trazer as pessoas para pensarem em relação a isso e aprenderem como lidar e principalmente também como não lidar e o que não fazer. Eu contava aqui para os nossos ouvintes que eventualmente nos acompanham há menos tempo que a gente trata desse assunto aqui com alguma frequência, né? A gente fala de suicídio com alguma frequência, para lá até do Setembro Amarelo, porque a gente julga que, enfim, é algo importante de ser conversado, de ser debatido. Por que ainda em 2021 falar sobre suicídio pode ser visto como um tabu, Karen? Nossa, e ainda é visto, né? Eu acho que mudou muito nos últimos anos para cá. O brasileiro acho que tem uma questão difícil de falar sobre a morte no geral, então não se fala de morte, e aí o suicídio entra ainda como uma questão mais difícil de ser falada abertamente, por conta de alguns mitos que a gente ainda carrega, né? A gente não, eu já passei desses mitos há algum tempo, mas a gente vê muito ainda na sociedade, né? Que quem fala não faz, então a gente não deve conversar com uma pessoa que está pensando, ou se ela está falando, ela não vai fazer. E falar sobre suicídio pode atrair, tem ainda uma questão relacionada a pecado, a falta de Deus no coração, a coragem, covardia. Então, muita confusão ainda sobre o conceito do que é o suicídio, né? O que leva alguém a se matar, e muito, assim, ainda alguns mitos que a gente precisa ultrapassar. Então, com certeza, assim, vocês têm falado disso o ano inteiro, né? Eu acompanho bastante e é fundamental que a gente possa, cada vez que a gente pode, trazer esse assunto e mostrar para as pessoas que prevenção do suicídio é o ano inteiro. Vai lá, Fê. Não, só trazer a Patrícia para cá, então para nossa conversa, porque hoje, para fazer a nossa pauta aqui, Tati, eu digitei no Google suicídio. A primeira coisa que aparece é precisa de ajuda e tem lá um link para o CVV. Patrícia, o que é o CVV? Você é voluntária, por que decidiu ser voluntária? O CVV ele é um programa de apoio emocional e prevenção de suicídio, é um trabalho humanitário, ele é filantrópico, totalmente gratuito, que existe há quase 60 anos no país. E o CVV ele trabalha com voluntariado, então esses voluntários eles são treinados, eles passam por um treinamento que dura mais ou menos umas 12 semanas, né? Para que eles justamente aprendam a oferecer essa escuta pontual, acolhedora e gratuita, onde a pessoa possa falar dentro de um espaço neutro, sem julgamento, sem opinião, onde ela possa despressurizar. Essa é a função do trabalho do CVV, um trabalho pontual para aquele momento que a pessoa precisa conversar. Patrícia, eu vou te fazer uma pergunta específica antes de partir para a abordagem mais geral. O CVV teve aumento de procura durante a pandemia? Olha, é difícil nós falarmos em relação ao aumento de procura em função da pandemia, até porque se nós olharmos para os números do CVV, o CVV ele vem crescendo a cada ano, quando cada vez mais ele se coloca à disposição da população, né? Só para vocês terem uma ideia, o CVV em 2020, ele fechou com cerca de 3,5 milhões de contatos no ano. Então, isso com as pessoas entrando em contato através do chat ou então do telefone 188, carta, e-mail. Mas se nós pensarmos em várias outras ações que o CVV faz, como, por exemplo, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio e outras atividades voltadas para a comunidade, nós tivemos cerca de 6 milhões de contatos. Então, nós percebemos, sim, talvez uma referência um pouco maior em alguns momentos, a questão da pandemia, mas não só. As pessoas têm buscado cada vez mais o trabalho e, à medida que nós crescemos, nós também percebemos que essa procura aumenta pela necessidade das pessoas de terem espaços de fala, né? Então, já no início da nossa conversa, como a gente está falando no rádio,
O rádio é um veículo de comunicação em massa. Quando a gente está fazendo algo escrito, você deixa ali um disclaimer, né, no começo. No rádio, não. Então, à medida em que a gente for conversando aqui, vamos repetindo o número do CVV e também o site, né, cvv.org.br, e o número de telefone do CVV é o 188. E aí, eu quero voltar para o documentário. Algo que me chamou bastante atenção, o documentário ouve vários pais enlutados pelo suicídio, né? E eu não sei agora, não sei se todos eles, mas a maioria deles fala sobre algum tipo de transtorno percebido nos seus filhos. Terezinha, Joseval, queria fazer essa pergunta especificamente para vocês, para depois jogar para Karen, que vai falar um pouco em linhas gerais. Vocês diagnosticaram, a Marina foi diagnosticada com algum tipo de transtorno mental? Sim, depressão. Ela estava com depressão, estava em tratamento. Vocês, como é que vocês chegaram a conclusão de que precisariam levá-la para um diagnóstico? Ela mesmo pediu ajuda, né? A gente notava que ela estava diferente, o humor dela havia mudado, mas imaginávamos que eram coisas da adolescência. E eu até cheguei a levar ela em outro médico, em vez de no psiquiatra, né? O psiquiatra foi a última opção, né? Quando ela falou, mãe, eu estou precisando de ajuda. E foi lá, ela teve diagnóstico de depressão, não só de depressão, ansiedade, fobia social. Ela tinha um diagnóstico, sim. Karen, a gente sabe de tanto te ouvir aqui no Estúdio CBN que o suicídio é multifatorial. Essa é uma frase que eu sempre lembro quando a gente fala de suicídio, né? O suicídio nunca tem uma causa só e ele é multifatorial. Mas qual é a relação entre suicídio e transtorno mental? Bom, para muitas pessoas o transtorno mental vai ser uma peça muito importante dentro desses fatores, né? Então, se a gente tem um quebra-cabeça que traz questões sociais, culturais, econômicas, psicológicas, psiquiátricas, né? O transtorno vai ser uma dessas peças. Dentro até do documentário, a gente traz então a história de 3 pais, né? Na verdade, o Joseval e a Terezinha, a Márcia e a Viviane, e também de uma mãe e dos filhos, de 2 filhas que perderam o pai, né? Até para poder mostrar aí outros tipos de luto. Todos acabam trazendo questões relacionadas a transtornos mentais. O que a gente sabe é que hoje questões sociais também têm tido uma porcentagem muito importante com relação a esses fatores. E a gente tem que tomar cuidado para não achar que só o fato de ter um transtorno mental significa que isso já está resolvido. Então, que tem um tratamento, que esse tratamento vai resolver rapidamente e que a pessoa está fora de risco. Então, as histórias também trazem como algumas pessoas estavam em tratamento, a piora, ou até o início desse tratamento. Então, eu acho que vale para a gente... É lógico, quero só deixar claro para todo mundo que está ouvindo que na presença de um transtorno mental, é fundamental que haja um tratamento feito, acompanhado por um psiquiatra, geralmente em conjunto com um psicólogo, né, que vai ajudar aí numa outra parte, mas que, infelizmente, a gente pode... Aliás, felizmente a gente pode prevenir o suicídio, mas a gente não tem como prever quem, como e quando vai fazer alguma coisa. Terezinha ou Joseval, a busca por motivos ou por culpados é normal. Aconteceu com vocês? Vocês se sentiram culpados de alguma maneira? Sim. Isso que é uma coisa que diferencia, né? O luto é a culpa, né? A gente tenta achar um culpado para justificar a morte. Então, eu me senti culpada por não ter levado a Marina chegou a ser internada e ela pediu para sair. Então, eu me senti culpada por não ter deixado ela mais tempo no hospital. Me senti culpada de ter acreditado que ela estava bem. E me senti culpada por uma série de coisas. A gente começa até a voltar lá, até assim, quanto tempo de amamentação foi. A gente fica, né, com essa
martelando essa culpa, né? E fora também que eu achei que a culpa foi da hospitalização, dos procedimentos que não foram feitos corretamente. Dos profissionais de saúde. Então, nós procuramos culpados por um bom tempo, né? E nos culpamos também. Karen, o que você pode falar sobre isso, né? Dessa busca por motivos, dessa busca por responsáveis? Olha, todo mundo que lida com um suicídio, né? E aí a gente sabe que para cada suicídio completo, a gente tem aí, em média, 135 pessoas impactadas por essa morte. Todas elas trazem a culpa de alguma maneira, né? Claro, quanto mais próximos, maior o sentimento de culpa. Acontece que quando a gente começa a entender mais o suicídio, por que ele ocorre e todos esses fatores, é muito claro que a gente não pode culpar ninguém, né? Agora, a culpa faz parte desse processo do luto por suicídio. Quando a gente compara luto por suicídio por outros tipos de morte, né, a gente sabe que tem questões com relação a ele ser mais intenso, mais duradouro, tem a relação da temática, né, que vai trazer aí a busca incessante do porquê, a culpa, estigma, preconceito. E assim, eu quero deixar muito claro que eu não estou comparando dor, falando que perder alguém por suicídio dói mais do que perder por outra forma, mas sim que é um luto que tem aí algumas características únicas que precisam ser tratadas com uma maneira diferente. Uma das entrevistadas no filme, inclusive, fala que o número, né, o dado, 90% dos suicídios podem ser evitados, fez muito mal a ela, porque, enfim, como ela é uma mãe lutada, ela se sentiu fracassei, fui uma péssima mãe, né? Não evitei o que em 90% dos casos é evitável, eu estou ali nos 10% das mães horríveis. É uma sensação comum? É uma sensação comum, né? A gente tem os grupos de apoio também, a Patrícia talvez possa até falar um pouco mais dos grupos de apoio do CVV, e nos grupos de apoio a culpa está sempre presente, e essa frase, 90% dos casos podem ser prevenidos, ela traz assim, ela ainda aumenta uma culpa que já existe, e aumenta até o preconceito, porque são os 10% que não fizeram o que deveriam fazer, se a gente olhar por essa frase, não que eu concorde com ela, obviamente. De onde veio esse número, hein, Karen? Como é que ele é medido? Então, ele veio de um estudo muito antigo, né, onde é feita uma autópsia psicológica. A autópsia psicológica tem um caso de suicídio, ou você desconfia que foi suicídio, você faz uma série de perguntas, uma entrevista estruturada, para tentar determinar quais foram os fatores que poderiam estar relacionados a essa morte. Esses estudos ajudam a pensar programas de prevenção que precisam ser desenvolvidos, a fazer uma análise crítica do caso. E aí, dentro desses estudos, veio que 90% dos casos estavam relacionados à presença de um transtorno mental, mais comumente a depressão. Então, ora, se o transtorno mental é tratável, né, 90% dos casos tinham relação com transtornos mentais, automaticamente 90% dos casos poderiam ser prevenidos. Então, a gente já não entende dessa forma, esse é um estudo muito antigo, a gente não sabe esse número, tá? E também quero deixar muito claro que, eu estava falando de transtorno mental agora há pouco, que tem tratamento, os tratamentos funcionam, então também para quem está ouvindo a gente, que teve um diagnóstico recente de transtorno mental ou lida com algum transtorno mental, que tem muita possibilidade de tratamento disponível. Patrícia, queria te ouvir sobre esses grupos que a Karen falou, e tem uma frase que me marcou bastante também no documentário, que é ajudar ajuda, né? É verdade. O GAS, o Grupo de Apoio aos Sobreviventes de Suicídio, é justamente para oferecer esse acolhimento para aquelas pessoas que perderam alguém por suicídio, os enlutados por suicídio, né? Porque no Brasil nós chamamos de sobreviventes não só as pessoas que tentaram suicídio, mas também os enlutados, parentes, amigos. Então, o CVV, dentro desse trabalho para a comunidade, ele também criou um grupo onde
pessoas que vivenciaram as mesmas situações, as mesmas questões, possam estar em contato, possam estar falando, né, desabafando em relação às suas dores também. Tá. Terezinha, como é que essa culpa foi diminuindo? Como que ela foi indo embora? Como é que lidaram com isso? Foi quando eu comecei a escutar outras histórias, né? De outros sobreviventes, de outras famílias. Nos grupos de apoio, Nos grupos de apoio, inclusive no GAS, do Vitaleri. Vitaleri. E aí nós fomos vendo que havia várias semelhanças, né? Que ninguém tinha culpa, que é uma coisa que infelizmente acontece em qualquer família, em qualquer religião, qualquer faixa etária e em qualquer classe social. Então nós fomos vendo que as informações que a gente tinha na época, nós usamos, né? Nós levamos ela foi internada, ela fazia tratamento com psicólogos, psiquiatras. Tomava toda a medicação necessária. Então, assim, nós cuidamos da forma que nos orientavam, né? E então, nós vamos percebendo que não havia culpa, né? Que, infelizmente, nós fizemos o possível, mas não dependia da gente também. Agora, é interessante te ouvir, Terezinha, porque a última resposta foi: vocês sentiram culpa? Sim. Da culpa para esse entendimento, eu imagino que seja um processo, né? Quanto tempo esse processo levou para você? Como é que foi? No filme você disse que você foi procurar terapia, por exemplo. O Joseval falou, não, os grupos e tal. Pelo jeito, os grupos ajudaram bastante vocês a chegarem a esse entendimento e a ir processando o que aconteceu. Vocês conseguem contar um pouco desse processo? Olha, eu não sei precisar exatamente quanto tempo levou, mas eu cheguei a uma conclusão que eu não dava para ficar só perguntando o porquê e procurando motivos, né, e revirando a vida da Marina para saber onde nós erramos e aonde estava a culpa. Aí eu me fiz a pergunta, aconteceu, e agora, né? Agora eu tenho que seguir, então foi assim, é um processo realmente. E eu costumo falar que a culpa é uma coisa que a gente salta uma e pega outra. Porque sempre vai aparecer alguma coisa que você vai te fazer pensar, falar, mas eu podia ter feito isso, a culpa foi por isso, foi por esse motivo. Então, não foi uma coisa rápida, não é, né? Até hoje tem algumas vezes que eu ainda caio nessa de ficar me questionando, mas será que a culpa, né? Se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse, né? Mas é impossível voltar no tempo, né? Mas acho que o processo do luto deixa a gente atrapalhada desse jeito, né? A razão foge. Joseval, e para você? Eu senti você animado falando dos grupos, assim. Como é que os grupos te ajudaram? Então, a minha aceitação, o meu entendimento foi a partir dos grupos, né? Eu comecei a conhecer outras pessoas que falavam do assunto, a gente se aprofundava, a Karen nos ajudou bastante, juntamente com as outras psicólogas, a Elis, a Luciana, então a gente conversava muito, e com tudo isso a gente vai, como se fosse montando quebra-cabeça, e conseguindo entender um pouquinho, né? Entender um pouquinho. E isso foi aliviando um pouco a culpa, né, e outras coisas também, né? Então eu ainda sou muito adepto assim, de grupo, eu gosto do grupo porque a gente consegue debater bem esse assunto, né, e trazer entendimento. E conversar com outras pessoas dá muito essa sensação mesmo sobre a qual vocês falam no filme, aliás, não só vocês, mas eu acho que todos os ouvidos ali no documentário, que é uma realização de que você não está sozinho, né? Que outras pessoas passaram por algo muito parecido e entendem completamente o que você está sentindo, não? Sim, não quer calar a nossa dor, né? Porque outras pessoas, quando você vai tocar no assunto, quando alguém aceita que você toque no assunto, não pede para você parar de falar, não pede para você parar de chorar, porque ali todo mundo passa pelo mesmo. Então a gente pode contar com as pessoas que elas vão entender, porque elas passam pela mesma situação. Vocês passaram por isso, de querer conversar com alguém e a pessoa não ter essa interlocução e falar não? Enfrentaram um preconceito em relação à morte da Marina? Sim, muita. Inclusive, eu comecei a escrever devido a isso, por eu não ter com quem conversar, porque sumiu todo mundo, as pessoas
a minha volta, né? Só a minha família, lógico, mas assim, meus pais não gostavam muito de que, quando eu tocava no assunto, eles ficavam calados, e os meus amigos não gostavam de falar, então eu comecei a escrever, porque aí eu colocava no papel os meus sentimentos, né? Então eu senti muito. O José Voltaire fala que nossa agenda de telefone diminuiu bastante das amizades. Agora nossa família, os nossos amigos são as outras pessoas que passaram pelo mesmo. E um exemplo, assim, por exemplo, a gente foi uma vez num churrasco na casa do tio da Terezinha. E aí o tio dela puxou uma caixa de fotografia. E aí tinha uma fotografia da Marina. Nossa, a tia da Terezinha falou, não, Zé Maria, por que você está fazendo isso? Vai fazer a Terezinha chorar. Então, assim, a gente escuta umas coisas que pra gente, olha, ver a Marina, ver foto da Marina, pra gente é uma coisa boa. Né? Então as pessoas elas têm esse receio, né, de ver a gente chorar, de sentir dor, essas coisas. Eles acreditam. Fala, Terezinha. Acreditam que não falar da pessoa vai fazer com que a gente esqueça, né? Mas a presença dela é constante, é o tempo todo. E isso não tem como. Acho que muito disso também vem de não saber lidar, né? Como é que as pessoas no entorno lidam com isso? Porque não sabem se pode machucar, ferir, né? Vocês sentem isso? Que pode vir de uma inabilidade? Sim, nos grupos nós fomos aprendendo o que é isso. As pessoas não sabem o que falar, então elas evitam se aproximar. E quando se aproximam, não falam nada, né? Eu tive alguns silêncios também que me machucaram, né? Eu ouvi muita coisa desagradável, mas alguns silêncios me machucaram muito. Inclusive, a gente até fez uma cartilha que está no nosso blog, que a gente distribuiu essa cartilha, porque as pessoas realmente elas não sabem o que dizer e acaba falando coisa que pode te machucar. Então, a gente produziu essa cartilha e distribui essa cartilha, que ajuda as pessoas a lidar com isso, né? Um pouco mais. Patrícia está ouvindo muito atentamente, concordando com a cabeça. Quero te ouvir, Patrícia, sobre isso, sobre como lidar com os sobreviventes enlutados. Às vezes, as pessoas não sabem como lidar, né? É verdade. Eu acho que esse é um grande espaço, né, que o CVV oferece durante 24 horas por dia, justamente para encontrar pessoas que possam acolher isso, ouvir com naturalidade, com tranquilidade. O que eles disseram a gente ouve bastante isso também das pessoas que telefonam, da falta desses espaços para poderem falar, porque quem está ao redor, por não saber lidar, ou se afasta, ou fica em silêncio, ou então diz, não, mas olha, mas isso vai passar, ou então você tem outros filhos, então agora pensa nos outros filhos e esquece isso. Então, várias coisas que as pessoas vivenciam e esses espaços onde elas podem falar tranquilamente, naturalmente sobre isso, sem se sentirem julgadas, sem encontrarem alguém que não possa respeitar e acolher essa dor, essa é uma das funções do trabalho do CVV. Karen, como tratar o suicídio com crianças? No documentário, tem uma jovem, hoje jovem, que perdeu o pai por causa de um suicídio quando ela tinha 11 anos. O pai tinha 38 à época. Quando ele morreu, disseram a ela que era por causa de causas naturais. Depois, mais tarde, contaram a verdade. Qual que é o problema disso? Bom, Fernando, a questão é que a pessoa acaba enlutando duas vezes. Uma, quando ela vai passar por essa morte, quando ela tem essa notícia, e outra, quando ela tem que lidar que essa morte foi por suicídio, né? Então, os motivos, né, a forma de lidar com essa perda, ela é diferente, né? E até a própria, assim, sem julgar a família, porque você imagina a tragédia que é quando acontece um suicídio, e a família também precisa contar, dar essa notícia para uma criança, né? A gente hoje entende que poder falar abertamente, trazer a informação com relação, claro, à idade da criança, informações adequadas, né, sem muitos detalhes, mas mostrar também para essa criança que não foi culpa dela, porque a criança já tem também uma outra
ela acaba trazendo muito a culpa para ela, né? Então, também falar que não foi a culpa dela e que se ela estiver se sentindo muito triste, ela pode pedir ajuda e até contar para ela como que é um processo de luto, porque ela também não vai entender quais são aqueles, vamos dizer, aquele turbilhão de sentimentos, né? Então, o que a gente vê é acontecer isso, né? Muitas famílias acabam que fica difícil falar abertamente e a criança depois fica sabendo, às vezes por um coleguinha na sala de aula que fala alguma coisa, ou uma conversa que ela escuta, e acaba entrando nesse luto novamente. Eu queria só, Fernando, contar uma coisa, que no site do CVV, para quem tiver interesse, tem um vídeo contando, explicando e ensinando para as pessoas como abrir grupos de apoio para pessoas em luto por suicídio. Tá? Então, essa questão dos grupos também, com os anos, cresceu bastante no país, e lá no site do CVV tem tanto uma cartilha, como também um vídeo explicativo do que fazer, o que não fazer. É o cvv.org.br, ou então tem o telefone que é o 188. Eu queria agora ouvir da Patrícia. Patrícia, como lidar sobre esse assunto com diferentes gerações, principalmente com relação aos jovens? Se eu perguntar para um jovem hoje, está tudo bem? O cara vai olhar para mim e dizer, está tudo bem. Como trabalhar Ainda essas que não diferenças? esteja, né? Perfeitamente. Como trabalhar isso? Olha, o CVV, ele se coloca, na verdade, à disposição para que as pessoas possam procurar o trabalho e possam conversar a respeito daquilo que elas sentem. Especificamente com os jovens, a gente percebe que uma coisa que eles muitas vezes até relatam, né, é o fato de, às vezes, não encontrar ao redor justamente essas pessoas que possam entender aqueles momentos que eles estão vivendo, sem dizer, mas isso é besteira, isso vai passar, porque comigo também foi assim. E, às vezes, até não respeitar esse espaço num momento de tantas transformações, né? Então, saber ouvir isso, estar aberto, estar receptivo, sem retrucar, né? Sem dizer que não é possível, que é errado, ou alguma coisa assim, para a gente é fundamental. A gente percebe, por exemplo, um aumento muito grande também no chat do CVV, que tem essa linguagem mais do jovem. Perfeito. Então, os números também vêm crescendo muito, não que não liguem, né? Mas a gente percebe que pelo chat do CVV a procura também é muito grande pelo público jovem. Inclusive, a Karen falou sobre a formação de grupos. No site do CVV, no mesmo espaço que é o Conheça Mais, tem uma série de vídeos com orientações para como trabalhar a prevenção do suicídio, tanto para pais quanto para as escolas. Também tem vídeos, também tem material de apoio como PDF, tem vídeos que são de jovens falando para jovens, justamente para criarem espaço para trazerem a conversa e a discussão de maneira saudável entre os jovens. Então, tudo com orientação. O que fazer, o que não fazer, qual é o papel da escola, qual é o papel da família. E todo esse material, ele também está disponível lá no site do CVV, cvv.org.br, na aba Conheça Mais. Totalmente gratuito, qualquer pessoa pode baixar e multiplicar também essa informação. Uhum. Eu ouvi você falando e, gente, por que tanto adulto menospreza a dor dos adolescentes, né? Como é comum a gente ouvir isso e porque somos adultos, olhamos para aquilo que parece uma bobagem, mas que às vezes está pegando ali de uma maneira muito intensa para aquele adolescente, né, Karen? Com certeza, a adolescência é um período de sensações e sentimentos intensos, né? E de muitas mudanças e descobertas. O adulto às vezes esquece um pouco e romantiza o que ele passou na adolescência como o melhor período da vida. E o que a gente vê hoje é que os adolescentes, ainda mais depois desse período de pandemia, né, agora durante a pandemia, é que eles têm sofrido muito com a ansiedade, a depressão, e infelizmente quando alguns pedem para os pais para irem, e olha, eu não estou culpando o pai não, eu estou falando até de uma questão de um preconceito maior que se tem com relação à saúde mental. Então, adolescentes que pedem até para passar por um psicólogo ou ir num psiquiatra, e os pais não levam, né? E falam, isso é besteira, isso vai passar. E a gente não pode julgar o outro pelo motivo que o levou até aquela dor.
e sim entender que ele está passando por uma dor que está muito difícil dele aguentar. Então, esse não é o que... para o pai pode ser, terminou com a namorada, que bobagem, mas para aquele adolescente, aquilo pode ser de uma dor tão insuportável, né, que pode chegar até a ser perigoso. No documentário, vocês dizem que é impossível comparar as dores de quem perdeu alguém por suicídio ou por outras causas. Mas os sobreviventes enlutados por suicídio têm algumas características. Pode falar sobre elas? Claro. Então, o que a gente percebe, né, é que tem muita relação com o tema. Então, eu fazia muito isso, eu não sei se vocês fazem, mas eu parei de fazer depois, né? A gente, quando encontra alguém e fica sabendo de uma morte, a segunda pergunta que vem ou a primeira, morreu de quê? Né? E quando a gente está lidando com sobreviventes enlutados que vão para encontrar pessoas e precisam contar que foi um suicídio, eles se deparam com a questão se vão contar ou não, né? E qual vai ser a reação dessa pessoa. Então, acho que essa já é uma das características que acontece muito com relação a esse tipo de morte. Bom, a sensação de isolamento, e até existe um isolamento e uma sensação de isolamento, pode ter um aumento dos transtornos depressivos, inclusive um aumento do risco de suicídio entre sobreviventes enlutados, a culpa, essa busca incessante do porquê, o ficar preso nos ICs, e se eu tivesse chegado antes, e se eu tivesse ligado, e se eu tivesse levado em outro médico, o não poder falar abertamente, né? E isso também a gente vê com relação a outros tipos de morte, essa cobrança de que a dor passe logo e as pessoas estejam bem logo, né? Como se o luto fosse algo muito pontual e não um processo, né? E também a gente nem entende que o luto finaliza. Então temos aí várias características que são específicas desse luto por suicídio, né? E acredito que essas são o que a gente mais observa acontecer. E a gente estava falando de preconceito, essa questão, nunca tinha pensado nisso, essa questão sobre contar ou não contar a causa da morte. Vocês passaram por isso, Terezinha? Sim, porque a Marina ela não teve morte imediata, ela ficou hospitalizada. Então, as pessoas mais próximas sabiam que havia tentado suicídio. Mas depois de um tempo, devido aos burburinhos, as coisas, né, acaba que um vai falando para o outro. Fofoca que chama, né, Terezinha? Isso. Aí, com 4 meses que tinha acontecido, eu resolvi falar para todo mundo, abri, fiz um post no Facebook, e foi a partir daí que eu resolvi falar abertamente sobre isso. Tá. Joseval, e como foi falar abertamente sobre isso? Hoje a gente fala abertamente, mas tem algumas pessoas ainda que eu acho que não estão preparadas para escutar isso. Então, assim, hoje Travou? Travou. Volta um pouquinho, Joseval, por favor. Me escuta agora? Sim, agora sim. Você falava que algumas pessoas não estão preparadas para ouvir. Porque eu já falei para algumas pessoas que perguntaram o que aconteceu. Olha, foi suicídio. A pessoa ela não sabe o que dizer, ela dá tchau, praticamente ela dá tchau e vai embora, entendeu? Então, tem algumas pessoas que você sente que não estão preparadas para escutar isso daí ainda, entendeu? Então a gente vai devagarinho e tal, mas hoje, como a gente está bem exposto, a gente tem um blog que fala sobre isso, então hoje é mais fácil para a gente falar e tentar explicar para a pessoa, né, o que é isso, como que funciona. Então hoje para a gente está bem, bem tranquilo falar. Eu praticamente não escondo de ninguém isso aí. E como é para vocês falarem sobre isso? Imagino que tenha levado um tempo para que vocês conseguissem transformar a dor de vocês em palavras, inclusive, né? Para conseguir falar sobre isso de uma maneira mais tranquila, não? Foi... Falar para mim, assim, foi um pouco mais complicado, né? Eu escrevia e o blog foi uma forma que eu encontrei de mostrar os meus sentimentos, né? Só depois de um tempo, um ano, eu não lembro exatamente, que eu comecei a falar
ainda com receio, né, fora dos grupos, mas levou um tempo, eu não sei precisar quanto. E assim, não é uma coisa simples e fácil, né? Vai depender muito, como o Josival falou, das pessoas, né? Então, assim, a gente tem muito julgamento ainda. Então, por exemplo, Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, nem todo lugar dá para você falar, porque as pessoas, nem todo mundo entende. Vai apontar o dedo, vai julgar. Então, até profissional mesmo de saúde, eu já escutei. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado também, onde e como falar. Patrícia, como é que faz para falar com o CVV mesmo? As pessoas podem entrar em contato com o CVV pelo telefone 188, também pelo chat do CVV, através do site www.cvv.org.br. Ali no site tem informações de como entrar em contato com o CVV, como ser atendido, materiais de apoio e também como se tornar voluntário do CVV. Todas as informações estão ali no site. Muito bem. Bom, eu quero agradecer muitíssimo vocês, Terezinha, Josival, um prazer recebê-los aqui. Eles são pais enlutados da Marina, criadores do Nomoblides. Mariana Godoy e Rosana Herman, duas ouvintes ilustres deste Estúdio CBN, me explicaram aqui que é o mesmo significado de No Me Olvides, que é não me esqueça, exatamente como eles tinham nos contado, só que Nomoblides é em catalão. Um beijo enorme para vocês, parabéns por transformar tudo isso em ação e voltem sempre aqui ao Estúdio CBN.